Fala aí, torcedor palmeirense, vou trazendo mais um vídeo com informações do nosso Palmeiras. Tem muita informação do mercado da bola e falando sobre o Campeonato Paulista, já está decidido os semifinalistas, né? E o Corinthians com as calças na mão aí conseguiu se classificar contra a Portuguesa, olha, foi por pouco. E o Santos, hein? O Santos deu um vexame danado, hein? Pelo amor de Deus. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. Eu prometi mercado da bola, dessas saídas aí, do que estão falando agora, né? Do Alan pro Liverpool ou do Flaco Lopes para o Atlético de Madrid. Gente, eu acho que, assim, a janela lá na Espanha tá fechada, a janela na Inglaterra tá fechada, enfim, então o Alan vai pro Liverpool. Não sei, a janela tá fechada, cara. A janela tá fechada. O Flaco Lopes tá indo pro Atlético de Madrid. Ou agora, igual eu vi, Giai a caminho do Atlético de Madrid. Como? A janela tá fechada, cara. Muito precoce, eu acho, falar disso. Mas vai ter Copa do Mundo. Essa janela do meio do ano merece uma atenção do Palmeiras, porque já na janela agora do início do ano, pelo que os colegas relataram, né, o Flaco Lopes recebeu sondagem, o Alan teve uma proposta aí de 35 milhões de euros do Napoli, já foi difícil segurar. É que o Palmeiras vai perder jogador após a Copa, isso é um fato. O Palmeiras com certeza vai perder jogador aí, porque a janela está fechada, mas abriu a próxima janela aí após a Copa do Mundo. Eu acho que o Alan é o primeiro da lista que o Palmeiras vai negociar, porque não vai ser fácil segurar. Os europeus vêm forte pra cima dele. Então, difícil imaginar o Palmeiras não perdendo nenhum jogador, né? Nenhum jogador, assim, desse nível. Alan, Flaco Lopes. E o Flaco Lopes já tem 25 anos. Pode disputar agora uma Copa do Mundo pela Argentina. E o que eu quero dizer, tá arrebentando com a camisa do Palmeiras. Ano passado foi muito bom, do Flaco Lopes, ele mandou bem. O que eu quero dizer é o seguinte, pela idade dele, enfim, agora com essa chance de jogar uma Copa do Mundo pela Argentina, se destacando com a camisa do Palmeiras, eu acho que pode ser a última oportunidade na carreira dele. Se ele quiser mesmo jogar na Europa, pode ser a última oportunidade na carreira dele. Deve passar isso na cabeça do jogador, o staff do jogador também deve imaginar a mesma coisa. E empresário de jogador, gente, ganha dinheiro na transferência. Empresário de jogador ganha dinheiro na transferência. Então, fica difícil imaginar o Palmeiras não perdendo nenhum desses jogadores, tá? Se o Napoli chegou com uma proposta, beirou ali os 35 milhões de euros, imagina agora no meio do ano, que o Alan continua arrebentando. Então eu acho que pelo menos uma saída deve ter. E aí o Palmeiras tem que ficar ligado nessa janela do meio do ano. Mas o Palmeiras, falando sobre o Alan não está jogando aquele futebol nos últimos jogos, né? Esse jogo contra a equipe do Capivariano, eu achei uma partida bem modesta dele, assim, meio tímido na partida, não achei que ele conseguiu produzir dentro de campo. É um jogador que tem muito talento, essa é a verdade, mas o Alan não vem jogando aquele futebol que o palmeirense esperava dele e ainda ele não demonstrou. Aquele futebol aguerrido, jogador que vai pra cima. Parece que o Alan tem horas que ele tem medo de ir pra cima da marcação, porque ele tem habilidade pra isso. Mas o Palmeiras, com a chegada do Ares aí, se o Alan perder mesmo espaço na equipe do Palmeiras, o Palmeiras tem que fazer grana com o Alan, sim. Respeito do zagueiro Nino, tá na mesma, né? Eu vi até algumas atualizações e tal, mas tá na mesma coisa. O Zenit não quer liberar. Palmeiras disposto a fazer negócio, o jogador também disposto a voltar ao Brasil, só que o Zenit não quer negociar, não quer liberar o Nino. E aí pode ser que aconteça lá para maio, como estão falando, lá pro meio do ano. Porque, repito aqui mais uma vez, negociar com os russos nunca foi e não é tarefa fácil. É um Palmeiras que ele tá invicto a... Galera, se liga só agora no que o Mauro César vai falar do Palmeiras após a vitória do Verdão contra a equipe do Capivariano. Ele que sempre é muito polêmico, analisem só o que ele vai falar. 20 jogos como mandante, né? Ele tem 15 vitórias e 5 empates desde agosto de 2025. E nesse recorte, o Palmeiras ostenta uma marca de 49 gols marcados e só 9 sofridos. 40 gols de saldo.
né? Em 11 desses 20 jogos, ele não sofreu gol, sendo mandante. Mauro César Pereira é um Palmeiras, né, que ele começa bem a temporada. Ele vem de 2 anos que ficou devendo, porque não conquista títulos de expressão há 2 anos, teve pichação no estádio, no CT, teve cobrança presidente ao Abel Ferreira, e agora o Abel Ferreira em alguns momentos dizia, não, eu preciso de reforços, porque saíram jogadores. Agora chegou um cara de peso, que é o John Arias, e o Abel já encheu o Arias de elogio aí na coletiva de imprensa. É um começo animador, Mauro, desse Palmeiras, ou é muito cedo para falar desse começo de temporada do Palmeiras do Abel Ferreira? Não só levando em conta, tá, o jogo contra o Capivariano, claro, que é um adversário muito abaixo, tem que ganhar e tem que ganhar bem. Mas pelos números do Palmeiras nesse começo de temporada, até o começo no Brasileiro, é um começo empolgante ou não, Mauro César? Galera, o Mauro César sempre a gente discorda, muitas vezes ele desmerece o Palmeiras, né? Ele sempre menospreza o trabalho do nosso técnico, principalmente. Tudo bem que o Abel não faz um grande trabalho, mas muitas vezes o Palmeiras joga bem e o Mauro César costuma menosprezar o Verdão. Mas só que dessa vez, galera, eu tenho que concordar com ele em alguns pontos, e eu acho que você também vai concordar com o Mauro César em alguns pontos que ele destaca ali sobre essa vitória do Palmeiras contra o Capivariano e também para a sequência da temporada. César Pereira. O começo que se espera de um elenco tão caro. Você espera o quê? Depois de um ano ruim, que comece bem o ano, né? É o mínimo para fazer com tantos jogadores bons que tem o Palmeiras. Nada demais. Normal, é o esperado. Se outros não conseguem ter um bom desempenho, o problema é de outros, né? Outros clubes que têm bons jogadores, ótimos jogadores, não conseguem ter um bom momento, o problema é dos outros. O Palmeiras está fazendo a parte dele, mas não é nada de espetacular, né? Jogando no Campeonato Paulista, alguns jogos do Brasileiro, 3 rodadas apenas foram disputadas. É um começo bom, mas nada tão excepcional assim. Bom, ok, mas é o começo de temporada, gente. É que você é muito empolgadão, então você fica aí, você tá tentando forçar uma barra pra gente ficar aqui rasgando elogio, mas não vai rolar. Comigo não vai rolar. Elogio fácil pra ninguém. Não é pro Palmeiras, não, pra ninguém. Bem, já deu pra perceber, né? Mas é um bom começo. E aí, pra ver como é que o Arias vai sair, tudo precisa de tempo, adaptação, mais jogos, treinamento e adversários mais desafiadores, né? O Palmeiras, de fato, pegou uma tremenda carne assada e, como eu sempre digo, você pode vencer o time mais fraco de várias maneiras, venceu com autoridade, logo no começo já fez um gol, sem susto, sem problema, cumpriu ali o que a torcida esperava. Agora, nas fases seguintes do campeonato, no decorrer da temporada, brasileiro e tal, vamos ver como o time vai se comportar. Acho que a grande questão é ver de que maneira o Palmeiras vai aproveitar a qualidade desses jogadores que tem e, para usar de novo uma expressão do futebol americano, com menos bola aérea, mais jogo terrestre, bola pelo chão. Vamos ver se... O Mauro César deu uma cutucadinha no Abel, né? Que o time do chutão, que é só chutão pra frente, até o ano passado, se não me engano, o técnico Rogério Ceni também falou sobre, menosprezou o Palmeiras, que o Palmeiras só dava chutão. Só que dessa vez eu sou obrigado a concordar com o Mauro César em alguns pontos que ele fala, porque vencer o Capivariano, com todo respeito à equipe do Capivariano, é uma coisa. Agora você enfrentar uma equipe mais qualificada, a gente já vai ter uma prova nesse jogo contra a equipe do Fluminense, que é uma equipe, praticamente um clássico do futebol brasileiro aí. Então é aí que a gente vai ver em jogos grandes, porque, como ele disse, coitado do Capivariano, né? Foi muito fácil vencer eles. Vamos ver agora nos próximos jogos como vai ser quando pegar um Flamengo, enfrentar um Botafogo. Aí que a gente vai ver se o Palmeiras realmente é tudo isso. Se vai trabalhar assim. Se a comissão técnica terá a capacidade de fazer esse time trabalhar com a bola. Construindo. Já fez isso? Sim, em alguns momentos fez, ao longo desses últimos 5 para 6 anos. Mas não foram tantos momentos assim. E agora, mais do que nunca, o elenco tem um jogador de qualidade para trabalhar com a bola no chão. Trocar passe, envolver o adversário. Pode até usar a bola longa, claro que pode. É uma arma, é um recurso. Mas não da maneira que o Palmeiras vinha e vem usando. Lembrando que o jogo recente contra o Internacional, a vitória construída numa das muitas bolas lançadas pelos zagueiros, como vem fazendo desde antes da Libertadores, e na final da competição aconteceu inclusive, e que aí o Vitor Roque, que é ótimo, conseguiu dominar, se livrar de 3 marcadores e marcar o gol. Mas é muito
muito pouco jogar assim. O Palmeiras tem que jogar mais, tem que jogar de uma maneira que tire proveito do potencial dos atletas que o clube oferece à comissão técnica, né? O clube oferece, o clube contrata, é o Palmeiras que contrata, é o Palmeiras que tem dinheiro, é o Palmeiras que é organizado, é o Palmeiras que pode fazer aquisições como Andréas, como Felipe Anderson, como Evangelista, como Arias, como tantos jogadores, como Vitor Roque, como Flaco Lopes, vários jogadores muito bons que fazem parte desse elenco. Então cabe agora a comissão técnica fazer o quê? Tirar proveito daquilo que eles fazem de melhor. E tanto Arias quanto Andréas, por exemplo, não são jogadores que ficar vendo a bola passar por eles, né? Do zagueiro para buscar os atacantes. A bola tem que rolar mais, tem que trabalhar mais. Acho que isso é que vai estar faltando e que pode acontecer no decorrer do ano. Então a expectativa que eu tenho é ver se o time vai de fato explorar o potencial desses jogadores, desses atletas que estão à disposição da comissão técnica depois de um ano aquém, né? Ainda assim o time foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Só por aí você vê. No ano ruim ele é vice-campeão dos dois. Por quê? Porque o elenco é muito bom. O elenco é muito bom. E agora melhor ainda com a chegada de um ótimo jogador que é o John Arias. Pra mim, o Mauro César foi muito bem no comentário. Criticou, deu uma cutucadinha no começo, ele dizendo que o treinador precisa, né, a comissão técnica precisa treinar mais toque de bola, o Palmeiras precisa mais trabalhar a bola pelo chão, e ao mesmo tempo ele exaltou o Palmeiras. Ele reconheceu que o Palmeiras é um time de qualidade, que por mais que não tenha feito um bom ano de 2025, ainda o Palmeiras foi vice-campeão. Então, pra mim, o comentário do Mauro César dessa vez foi justo, galera. Massa, quem sabe o Paulinho entrar nesse time, diz a Valentina. Valentina do céu. Quem sai? Sai o Alan. Tá? Sai o Alan. Ou sai o Flaco. Não tem outra alternativa. O Fraco não, né? O Fraco não pode sair da equipe, tá fazendo gol, não pode sair. Certo? Você vai jogar com Paulinho e Arias, Paulinho e Arias, com Flaco e Roque na frente. Aí ganha corpo, né? Aí o time fica grandão. Mas, Valinho, eu acho que isso vai demorar para acontecer, porque o Paulinho vai voltar, vai começar com 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25. Vai demorar muito para ele ter capacidade de ser titular. Entendeu? E tem outra coisa que eu vou avisar vocês, eu já estou avisando agora. Presta atenção com relação ao Paulinho, tá? A contusão dele não foi joelho, ligamento, nada, mas presta atenção. Olha o que acontece. Você pratica, como ele, esporte de alto rendimento, treinamento duro, todos os dias, jogos e tal. Quando você para fazer uma cirurgia, para voltar, todos os outros músculos que você tem, eles, claro, são exercitados em exercícios que simulam a realidade, mas a palavra é simulam. Então, é normal que atletas com grande período de inatividade sofram contusões, principalmente muscular. Então, isso está na literatura médica, eu não estou inventando, eu não sou fisiologista, não sou preparador físico, mas isso está na literatura médica, tá? Porque estes outros músculos, eles acabam, querendo a gente ou não, por mais que você treine, a forma de jogar, o jogo muitas vezes exige movimentos que você não consegue simular. Por exemplo, um tranco, um escorregão, a perna abre um pouco mais, sabe? Então, é bom a gente ter paciência com o Paulinho, porque vai demorar um pouquinho para ele voltar nesse nível, né, Vale? Que você... Tudo bem, Márcio, eu concordo que o Paulinho vai demorar para voltar no nível alto, que a gente sabe que ele é um jogador de alto nível, um jogador muito qualificado, mas o problema é que o Paulinho parece que tem canela de vidro. Quanto tempo que esse cara já está no departamento médico? Desde que ele veio pro Palmeiras aí, ele ficou mais no departamento médico do que jogando futebol. Então é impressionante, é inacreditável. Tem muita gente que fala que o Palmeiras acabou cometendo um erro em contratar o jogador, não pela qualidade do jogador, mas sim pela o que aconteceu, porque parecia ser uma contusão tão simples e a coisa parece ser mais séria do que a gente pensava, né, galera? Você tá querendo que ele volte, tá bom? A gente está falando dessas opções, de algumas possíveis fragilidades defensivas, mas o Palmeiras ganhou todos os clássicos no Campeonato Paulista.
tá bem no Campeonato Brasileiro, né? Vai pegar um adversário dificílimo agora no meio da semana, que é o Fluminense. Mas, Mili, considerando o que a gente viu até agora desse Palmeiras, né? Você é a Leila Pereira, você é o Anderson Barros. Você contrataria, você fala assim, eu preciso de um lateral direito melhor, né? A gente tem visto alguns erros do Kelvin, o Giai está no banco, né? Num determinado momento teve um caso de amor ali do Palmeiras com o Giai e Felipe Anderson jogando junto, isso acabou. Falando do Giai, segundo informações, o Atlético de Madrid se mostra como o maior interessado em levar o jogador. O Napoli também teve interesse aí no jogador, a própria Roma também da Itália teve interesse, mas segundo informações o Palmeiras só abre conversas a partir dos 12 milhões de euros aí, cerca de 73 milhões de reais. O Atlético de Madrid tinha feito uma proposta para o Palmeiras aí de 6,4 milhões de reais, que daria na faixa ali de 39 milhões, mas o Palmeiras achou muito pouco valor, então, mas vai ser difícil o Palmeiras vender o Giai nesse valor, galera. 73 milhões de reais pelo Giai. Então a diretoria não descarta aí depois da Copa do Mundo abrir conversas para negociar o Giai. Mas se negociar o Giai tem que trazer outro jogador, porque o Kelvin também é muito fraco, esse jogador. Lateral, na verdade os dois laterais do Palmeiras são muito fracos para vestir a camisa do Verdão. Lateral esquerdo, o Piquerez está mais ou menos, mas o Jefité é muito fraco também, galera. O próprio Piquerez não está no seu melhor momento da carreira, a gente tem visto o Murilo cometendo erros, essa falta de um 5, né? Essa possibilidade de precisar jogar com 3 homens ali no meio campo para suprir essa necessidade de não ter esse primeiro volante. Você acha que o Palmeiras, com o que tem, dá para brigar com todo mundo, brigar no Brasileiro, brigar na Libertadores, ou você olharia para alguma dessas posições assim e falar, não, aproveitar que tem um dinheiro aqui que está sobrando e vamos contratar o Nino, por exemplo? Não, Alicia, aí você quer me ferrar, né, Alicia? Não, deixa o Nino em paz. Essa história do Nino, pelo amor de Deus, hein? Diz que é essa semana que é pra ter uma definição aí final sobre o Nino, mas tá difícil, hein? Não sei se vem, tá difícil. O Palmeiras deveria ir atrás de outros jogadores. Vai atrás do Barbosa do Botafogo, já falei várias vezes. Tudo bem que o Botafogo conseguiu dar uma equilibrada lá nas suas finanças. Falando sobre camisa 5, o Palmeiras precisa muito de um camisa 5. O Danilo seria a melhor opção, mas não vai ser fácil o Botafogo liberar. Vai pedir muita grana, porque o Botafogo conseguiu dar uma equilibrada no caixa, né, galera? Então, claro que o Nino cairia muito bem, né? Eu acho que, bom, o Gomes é o Gomes, né? Eu estava hoje vendo o jogo pensando, meu Deus, há quanto tempo o Gomes está nesse time, né? E ele teve, acho que se não me engano, 2022, 2023, ele quase saiu, né? E a Leila segurou. Então, a gente vê que é um jogador que criou vínculo por causa dessa insistência da Leila. E o Murilo, assim, pode estar numa fase ruim, mas a gente viu ele dá conta do recado, né? Acho que pode ter ali uma dificuldade em saída de bola. A gente viu o Andréas Pereira voltando muito para fazer essa saída de bola na temporada passada, e agora com o Marlon talvez ele não precise fazer tanto isso. E o Abel às vezes faz essa saída com apoio de 4 ou 5 pelas laterais, né? Eu acho assim, o Piquerez, ele era uma unanimidade até pouco tempo, né? E talvez ele esteja numa fase que já não é tão gloriosa, mas é o Piquerez, já foi uma unanimidade, pode voltar a ser. Talvez, Alicia, eu gastasse para a lateral direita. Eu acho que o Giai foi uma aposta do Abel, que até agora não se provou, não vingou, e o time tá um pouco capenga por ali, mas se falar assim, não vai chegar mais ninguém, é com esse time que o Palmeiras vai brigar pelo que tiver que brigar, com o Flamengo, como a gente sabe. Mas só brigar por título não adianta, né? O ano passado brigou, tem que ganhar, porque o Palmeiras faz um bom tempo que não ganha nenhum título de expressão. Precisa corrigir o lateral ali, contratar um lateral direito urgentemente, porque entre os 4 laterais do Palmeiras aí, eu acho que o Piquerez, por mais que não viva o seu melhor momento, ele é o melhor.
Então, é um time, né, gente? É um time. Vi Paulinho treinando com bola. É um timaço, é um timaço. Tá pegando ritmo. O jogo de hoje não foi especialmente interessante, deu sono, né? A verdade é essa. O Palmeiras jogou bem, controlou, mas foi um jogo sonolento, né? Para um sábado à noite, a gente esperava coisa melhor. Acho até que o do Bragantino com São Paulo foi melhor do que esse, em matéria de ânimo. Mas o Palmeiras fez o que ele tinha que fazer. E é um time muito sólido que tá entrando no ritmo. Então, se não vier mais ninguém, esse é o time e esse time vai brigar por tudo. Ô, Alice. Pois é. Fala, Renan. Quando pensa em um zagueiro que tem a qualidade, capacidade para sair jogando, o Palmeiras tem, né? Tem sim, é o Fux, né? Mas infelizmente o Abel prefere o Murilo no lugar do Fux, essa é a verdade. O Fux é para mim um jogador que ele tem muita qualidade técnica. O ano passado, inclusive, ele jogava muitas vezes ali junto com os outros dois por causa da capacidade que ele tinha de sair jogando, né? Eu acho que a preocupação de o time estar um pouco mais vulnerável, não ter tanta consistência defensiva, não é por causa dos zagueiros, né? A iniciação da jogada pode ser que não esteja tão bem, não simplesmente por causa da qualidade técnica dos zagueiros. O Murilo, e o Gomes também, na minha visão, o Gomes também não é um zagueiro altamente técnico. Ele ganha praticamente todas no alto, uma leitura de jogo impressionante, né, para fazer coberturas e tal, mas não é necessariamente aquele cara que sai jogando muito bem. Se fosse esse o caso, no Palmeiras é o Fux, certo? Como zagueiro central, né? Na verdade, a dupla de zaga do Palmeiras teria que ser Fux e o nosso Gomes, porque o Gomes é um leão, é muito raçudo, é a raça do Gomes e a técnica do Fux. Eu acho que daria uma boa dupla. A questão o Evangelista foi muito bem também naquele período antes de machucar, com o Aníbal atrás ali à frente da zaga, e o Aníbal muito bem. Depois o Aníbal cai muito de produção a partir daquele jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, que o Flamengo ganha do Palmeiras, ele falha na saída de jogo, mas ali tinha uma sustentação. Esse primeiro volante, ele tá ficando, o primeiro volante, o camisa 10, eles estão ficando meio escassos no futebol, né, pela mudança nas estruturas táticas, a ideia de jogo dos treinadores, mas essa posição, especificamente, ela é uma posição muito, muito importante. Ela e não tô puxando sardinha pro meu lado, porque era a minha posição específica, né, não é esse o caso, mas na minha visão, é o ponto de equilíbrio de um time de futebol, né, porque o time de futebol você tem que ter equilíbrio. Você não pode colocar 10 camisas 10 para jogar, não. Você tem que ter aquele ponto de equilíbrio. Você tem que ter aquele caça-craque. Esse cara é importantíssimo. Ele vai trazer pouca coisa vistosa para o torcedor, mas para o treinador ele é muito importante. E eu acho que o Palmeiras possa estar precisando dessa posição, porque em algum momento, em jogos mais difíceis, de uma exigência defensiva maior, quem sabe o Abel mude a estrutura tática. Em vez de ter 4 meias atacantes, ele vai povoar o meio de campo, ele vai colocar mais um no meio de campo. Hoje pode ser o Evangelista, e eles compõem ali o meio de campo, como faz o São Paulo, que não tem nenhum primeiro volante. O São Paulo joga com 3 meio-campistas, segundos volantes meias. O Palmeiras pode fazer o mesmo, mas que ele vai ter que arrumar alguma coisa para dar uma sustentação, um equilíbrio maior, sobretudo em jogos mais de exigência maior, que o adversário tem uma capacidade maior, isso ele vai ter que arrumar sim. O Palmeiras vai precisar arrumar a defesa, essa é a verdade, porque o lado direito do Palmeiras aí tá complicado, né, galera? Agora falando sobre o mercado da bola, sobre contratações, segundo informações aí, o Zenit exige 40 milhões de euros para liberar Luiz Henrique ao Palmeiras. O clube russo mantém postura firme e aguarda a proposta do Verdão para o mês de julho, galera. Mas é muita grana, né, galera, pelo Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo. O Verdão sabe que o Zenit só aceita negociar o jogador se a proposta financeira atingir aí os 40 milhões de euros
que, né, dá na faixa dos 240 milhões de reais, que eu acho que o Palmeiras não vai fazer essa loucura para tirar Luiz Henrique, ex-Botafogo, lá do Zenit, galera. Vocês gostariam de ver Luiz Henrique com a camisa do Palmeiras? O problema é o dinheiro, né? Quase 300 milhões por esse jogador, é muita grana. Eu acho difícil o Palmeiras chegar nessa proposta que o time russo quer. Mas o time russo é assim, eles só vendem o jogador pelo preço que eles querem, porque dinheiro é o que não falta para a equipe do Zenit, que é um dos times mais ricos aí do futebol europeu. Mas é isso aí, galerinha, chegamos a mais o final de um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!